Olá, amiga internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Existem técnicas para que você possa realmente resistir a uma abdução por seres extraterrestres? Vou falar um pouco sobre isso no canal Ufologia e Mistérios. Tem gente que já usou técnicas, eu mesmo já usei. Para quem não me conhece, eu sou o ufólogo Renato Mota, já relatei, já contei, né? Compartilhei experiências com vocês aqui a respeito de abduções que já aconteceram comigo. Hoje eu falo mais abertamente sobre isso, não tenho problema em falar sobre isso. E eu vou deixar depois nas miniaturas, nos cards também, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os meus processos de abduções que aconteceram comigo. Antes de falar disso, se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo, vai. Inscreva-se, ative o sininho, fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. E já deixa o seu joinha, tá bom? Quero que você faça parte aqui da família Ufologia e Mistérios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal, tá bom? Aqui você encontra ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade, os conhecimentos da transição planetária. E vou falar um pouco então sobre abdução extraterrestre, mas eu quero falar um pouco a respeito dessas técnicas. Será que existem técnicas mesmo que nós podemos aí evitar com que nós sejamos abduzidos? Antes de falar sobre isso, o que é abdução extraterrestre? A abdução seria um sequestro, né? O significado de abdução é sequestro. No caso aí de abdução extraterrestre, sequestro por seres extraterrestres. Seres extraterrestres nos levam os abduzidos para dentro de naves ou em dimensões diferentes. E ali a pessoa é passada por um processo de abdução. Tem abduções traumáticas que não tenho visto relatos mais assim de abduções traumáticas. Parece que as abduções traumáticas não têm acontecido mais ou diminuiu numa intensidade absurda. Até porque realmente não pode-se mais ter abdução extraterrestres traumáticas. Isso não é mais permitido na Terra. Os seres que estão aqui para nos proteger se colocaram à frente disso, e isso foi totalmente proibido agora nesse nível de expansão de consciência, de evolução desse momento da transição planetária que nós estamos passando. Isso realmente não é mais permitido. Por isso que coincide aí com a data limite. Quem gosta de ufologia espiritualista sabe um pouco de data limite, que eu vou deixar para vocês na descrição também, na miniatura, sobre uma playlist de data limite, que vocês vão saber mais sobre isso. Mas vamos entrar no tema de abdução para não fugir do assunto. Então, a abdução é quando você é levado à força. Hoje em dia, para não associar a abdução à força, usa-se hoje em dia como, eles falam muito de contatos, né? Que daí é como se a pessoa fosse, mas não diretamente contra a sua vontade. Como eram as abduções que, como eu falei para vocês, que eram muito traumáticas até pouco tempo atrás. Então, o que acontece? As abduções acontecem muito o quê? Dentro das residências das pessoas. Quando as testemunhas, geralmente, quando o abduzido, né, essas abduções acontecem quando já está numa fase de consciência alterada. Ou seja, quando você já está ali meio que se preparando para dormir, já está num processo de sonolência ali frente à televisão, e os seres, os extraterrestres, utilizam-se desse momento, porque tudo aparenta ser, né, que facilita o processo de abdução. Até mesmo consegue-se induzir o abduzido que aquilo foi uma alucinação ou algo do tipo, né? Então os extraterrestres usam exatamente aquele momento desse processo do sono do abduzido, né? E qual o propósito será das abduções? Os propósitos alienígenas têm o propósito de servir de experiências genéticas, uma das hipóteses, né? Ou para o cruzamento de raças. Ou eles estão ali servindo de experiência, os humanos, né? Algum tipo de experiência, de repente para ver como reage a determinado estímulo, ou para conhecer ali o corpo dos seres humanos, os órgãos, coletas de material genético, né? De espermatozoides, óvulos, introdução de embrião modificado, alien e humano. Ou então, como foi o cruzamento de raças. Fazendo então o quê? Parte aí, uma das possibilidades, então, estaria dentro de um processo evolutivo, esse processo, né?
E vamos continuando aqui o assunto sobre esses processos de abdução. Que eu vou falar para vocês aqui também. Ó. As abduções não são meramente extraterrestres. Ou seja, seres físicos fora da Terra. Físicos igual a nós. Também acontecem com vibrações diferentes. Com seres interdimensionais. Então também seriam seres, vamos dizer assim, popularmente falando, seres espirituais. Mas não que são espíritos, não são seres mortos, nada não. São seres em categorias de matéria física diferentes da nossa. Eu vou explicar um pouco para vocês também sobre isso daí. O que acontece? Tem pessoas que falam que é possível ter técnicas. Eu mesmo já usei, viu? Quando a primeira vez que eu fui abduzido, para mim foi muito traumático. E eu usei uma das técnicas que acabei usando indiretamente. Eu comecei a rezar o Pai Nosso na minha mente. Naquela época eu estava mais dentro ali da igreja católica. Fui criado numa família católica, apesar de nunca ter concordado com quase nada. Mas eu fui criado ali dentro. Tem uma parte que eu estava mais ativo dentro da religião e eu rezei um Pai Nosso mentalmente quando eu vi aquele ser, olhos grandes ali sentado na minha cama. Para mim foi assustador. E aconteceu que o processo acabou. O ser sumiu e acabou aquele processo de abdução. Por exemplo, outra técnica que eu usava, eu tentava me mexer, porque quando eu estava abduzido, fica imóvel. Sente uma energia passando no corpo. Eu fazia uma força. Quando eu conseguia vencer aquela força de não ficar imóvel, mover um dedo, se mover o corpo, eu conseguia acabar com o processo de abdução. Outras técnicas que eu usava, eu acendia a luz. Eu ia dormir de luz acesa. Eu percebi que isso também atrapalhava. Não acontecia o processo de abdução. Então são técnicas que eu acabei desenvolvendo para me proteger. Porque para mim aquilo ali na época desenvolveu ansiedade muito forte. Desenvolveu crise de pânico em mim. Foi muito difícil, olha. A cada 15 dias, 3 dias antes eu já sentia presenças, sentia aquela energia, sentia que eu estava sendo vigiado e acontecia o processo de abdução. Foi no mínimo ali 2 anos muito difíceis para mim, quando foi a parte mais intensa das abduções extraterrestres para mim. E quando eu falei para vocês então também, quando eu falo de seres não são só de extraterrestres, porque também são de fontes interdimensionais, intradimensionais, vamos dizer assim, extraterrestres, físicos, seres físicos igual a nós, vindo de outros planetas mais físicos, e de seres intradimensionais. São seres com matérias diferentes, que conseguem viajar entre dimensões diferentes, corpos diferentes. Então tem 2 tipos, vamos dizer assim, no mínimo aí que nós conhecemos, de categorias de seres que fazem esse processo de abdução. Criaturas intradimensionais, como os fairy folks, as fadas dos celtas, os djinns, os gênios ou espíritos malignos dos mundos muçulmanos, os incubos, que são os demônios masculinos da era medieval, as velhas bruxas de Newfoundland e outras criaturas supostamente fora deste mundo, ou do mundo da fantasia, vamos dizer assim, que assediaram, sequestraram e impuseram até mesmo contatos sexuais com membros da raça humana durante milênios. Isso é falado também ali dentro dos livros sagrados, dentro dos livros apócrifos. Também fala ali dos anjos caídos, que quando extraterrestre, os anjos, 200 anjos desceram à Terra, tiveram contatos ali físicos com as mulheres humanas, contato sexual, e dando origem ali a seres. O cruzamento dessas espécies deu os que foi conhecidos depois como os Néfilins, os gigantes. Também ali, caso muito conhecido como Vilas Boas, caso Vilas Boas aconteceu em Minas Gerais, onde uma pessoa teve um contato com um ser extraterrestre que teve relacionamento sexual com o Vilas Boas. Então, realmente, tudo isso aí bate mesmo com o que fala aqui. Desde os primórdios, há milênios atrás já se falava disso. As abduções ufológicas no presente, seja aquelas antigas criaturas, como mostram-se, vestidas de trajes espaciais, mais apropriados ao quê? A nossa data atual, a nossa era tecnológica. Então parece o quê? Que eles fazem o quê? Eles se ajustam às nossas
expectativas culturais. Olha como eles são espertos, né? Então, assim, essa hipótese de intradimensional, então, ela não se desvia do fato de que tais contatos também são considerados reais pelos contatados. Os extraterrestres, eles podem fazer o que também? Eles podem se tornar temporariamente físicos. Pelo menos durante alguma fase ali do processo do contato com o ser humano, com a pessoa que vai ser abduzida, até acontecer a abdução. Então ele tem que necessariamente, num certo estágio, num certo momento da abdução, ele tem que estar ali fisicamente. Isso é necessário que ele esteja ali fisicamente. E eles são capazes de produzir efeitos físicos concretos. Olha que interessante, né? Então, não necessariamente são extraterrestres, seres físicos humanoides vindo de outros planetas, como também intradimensionais. Olha que interessante. Então, existem umas técnicas que os abduzidos, como essas que eu falei para vocês, que eu, ao longo do tempo, fui fazendo também, e algumas eu vi que engraçado que bate com o que os abduzidos fazem também. Outros abduzidos aí. Vou falar para vocês, uma das técnicas seria o que? A batalha mental. O que seria? Os seres extraterrestres associados aí às abduções parecem ser de natureza interdimensional, porque segundo relatos eles podem materializar e desmaterializar em pleno ar. Atravessar paredes sólidas e matérias físicas. E mais além ainda, muito mais além. E tem casos que eles parecem ser capazes de mudar de forma de acordo com a necessidade do momento. Eles alteram a sua altura e formato. E essa natureza transitória dos extraterrestres, eles parecem indicar o quê? Parecem indicar que eles sejam apenas temporariamente visíveis para nós. Assim, digo, dentro do nosso espaço-tempo. Sendo assim, então, a gente pode deduzir que o quê? Que quando o objetivo é concretizado, a energia do qual os corpos físicos temporários são formados, eles retornam à fonte de qual é originária, deixando então sem qualquer pista real sobre a natureza ou a aparência verdadeira deles. Então, na verdade, nós nem sabemos se a aparência que esses seres aparecem seria a verdadeira aparência deles. Olha que coisa, né? Que coisa de louco isso, né? Mas é realmente isso mesmo. Até o filme Fogo no Céu, o abduzido que passa por tudo aquilo que aconteceu lá, que relata no filme, ele fala que ele percebeu que um dos seres, os seres mudaram a forma deles para parecerem humanos, para que ele não tivesse medo quando ele estava numa nave do tamanho de um hangar. Olha que incrível, né? Então, se os extraterrestres são apenas temporariamente físicos, então, ou seja, os veículos, né, as suas naves espaciais, para onde eles levam os abduzidos, também são, logicamente, temporariamente físicos. Então, por essa razão, pode ser que poucas naves, ou até mesmo extraterrestres, são descritos de forma exatamente igual. Há sempre uma certa variação aqui e ali. E olha aqui, nossa, que interessante, né? E assim, para fechar essa parte, por mais que sejam superiores à nossa tecnologia, mas eles precisam estar fisicamente para conseguir concretizar a abdução. E assim, a mente humana, né, como eu falei para vocês, uma das técnicas é a batalha mental. A mente humana, nós sabemos que é um instrumento muito poderoso, né, que serve aí como ponte para o corpo físico e evoluído para o espírito humano, a essência da vida, né? Então essa mente nossa é capaz de curar doenças físicas, mentais e até mesmo de afetar a matéria. Só que nós não conseguimos fazer isso ainda. Nós não conseguimos. Em mundos mais evoluídos se consegue, mas os humanos não têm ainda essa técnica desperta, aprimorada. Então, se é assim, por que não poderíamos impedir as invasões de outras criaturas interdimensionais? Como eu falei para vocês, tem técnicas sim que as vítimas de abdução usam e parece que realmente dão certo. Vou citar alguns casos até para vocês.
Tem uma norte-americana chamada de Jen Witchery, e uma pessoa com grande força de vontade escreveu que usou a técnica que ela chama de a técnica de raiva justificada para impedir mais uma abdução. Ela passou por uma infância totalmente infeliz, teve que se mudar para longe de casa. Quando começaram os ataques dos extraterrestres, que se tornaram recorrentes, ela já tinha 23 anos, morava sozinha. E todas as vezes que estava consciente durante as aproximações dos seres, ela utilizou uma verdadeira guerra mental contra eles. E ela sempre conseguia sucesso nisso. Mesmo assim, os ataques continuaram e Jane cansou-se da invasão de sua privacidade pelos seres. Ela começou então a fazer o quê? Ela começou a gritar mentalmente contra eles. Vão embora, deixem-me em paz. Ela começou a gritar mentalmente com eles. Outro caso aqui, também foi utilizada essa mesma técnica por uma abduzida chamada de Emily Crone. Ela foi visitada repetidas vezes por esses seres. E ela descobriu o quê? Que por meio de uma batalha conjunta entre mental e física, mesmo paralisada pelos seres, ela conseguia mexer um dedo da mão ou do pé, com que fazia aos poucos desaparecer a paralisia dos visitantes e os próprios visitantes. E o que eu relatei para vocês. Me esforcei bastante para me mover um dedo e isso eu conseguia parar o processo de abdução. Olha que interessante, né? Inconscientemente, os abduzidos acabam fazendo coisas parecidas, né? Um outro caso de Robert Nolan, ele foi um soldado durante a Guerra do Vietnã. Ele aprendeu a sentir a presença dos Vietcongs antes de precisar usar um dos cinco sentidos que indicaria a presença dos inimigos. Foi algo que, uma faculdade paranormal, vamos dizer assim, que ele aprendeu a usar. E o que ele fez? Ele começou a ter contatos noturnos com entidades extraterrestres. Começou a ser abduzido, sofrer exames através desses abduzidos. E ele começou então a usar uma técnica semelhante que usava durante a guerra. E nisso ele conseguia sentir a presença desses seres antes que eles conseguissem concretizar, né, o processo de abdução. A técnica de apelar outra técnica também que utilizada é de apelar com personagens espirituais, tipo um santo, um anjo, um crucifixo, como no caso que eu fiz, né? Rezei o Pai Nosso mentalmente. Então, outras técnicas também, apelar para personagens espirituais, que foi descrita por outras vítimas de abdução, que também parece dar bons resultados. Qualquer que seja a entidade imaginária a quem se recorre, como quando se pede proteção a símbolos religiosos. Deixa eu ver, eu separei outros casos aqui para vocês. Um caso também de Morgana Van. A casa de Morgana Van. Deixa eu ver aqui se é a mesma. Não é a mesma. A Morgana Van, ela passou mensalmente por ocorrências perturbadoras no final da década de 80 para 90. Durante alguns meses, criaturas de olhos grandes materializavam-se na casa dela, geralmente à noite. E outras experiências dela envolviam lapsos de tempo inexplicáveis, que acontecia comigo também. No meu vídeo eu falo sobre isso daí. Um deles associado a avistamento de uma grande luz que se movia sobre o seu quintal. Seu filho de 5 anos também relatou ter visto criaturas em seu quarto e até desenhou o interior e o exterior da nave que ele tinha visitado. Assustada, Morgana deixava as luzes da casa acesas, algo que eu fazia também, e no corredor e no banheiro, e isso parecia evitar que essas experiências voltassem a acontecer. O seu marido achava que as experiências fosse imaginação dela, chegou até a discutir pelas luzes acesas, até que um dia ele próprio viu essas entidades, né, esses seres, enquanto ela estava no estado de paralisia durante a noite. Rapidamente passou a acreditar, a apoiar a esposa e não discutindo mais sobre ela deixar as luzes acesas para que ela dormisse. E ela também começava a falar em voz alta, fortalecida por isso, a mesma frase que a outra abduzida falou lá atrás, que eu relatei para vocês. Vão embora e não voltem mais. Por meio de uma combinação dessas técnicas, a rejeição verbal
e deixar as luzes acesas à noite e pendurar um terço perto do abajur. Ela finalmente sentiu-se protegida e foi capaz de retornar a uma vida normal, livre do terror que sentiu durante vários meses. Que incrível, né? Olha quanta coisa interessante, né, relacionada aí. Outra técnica também, como batalha mental e física, a raiva justificada, o apoio dos adultos da família e apelos a personagens espirituais. Há vários métodos, né, para repelir ou impedir as abduções, que também são relatados, né? Um deles bem simples, outro é o processo de envolver-se com uma luz branca imaginária. O que o abduzido faz? Ele começa a imaginar uma luz branca. Eu nunca fiz essa técnica, tá? Essa aqui é uma outra técnica, um outro abduzido funcionava para ele, funciona. Ele imaginava que ele estava dentro de uma luz branca, de bastante intensidade, e isso dava a sensação que protegia de ataques externos dos seres. Essas técnicas eram usadas, né, treinadas através de hipnoses, meditação. Deixa eu ver olha, o que mais que eu separei para vocês. É muito legal esses casos, né? Em muitos casos, as testemunhas de seus relatos enfatizam os olhos das entidades que as abduzem. São quase hipnóticos e têm capacidade de paralisá-los e induzi-las à submissão, à obediência. Realmente, eu falo por mim, uma coisa característica que eu gravei muito da minha primeira abdução foi os olhos. O ser sentado na beira da minha cama, usava tipo como se fosse uma máscara de mergulho, capuz, mas os olhos, algo que parece que eu estou vendo agora na minha mente. Nunca esqueci daqueles olhos. Deixa eu só falar mais um pedacinho para vocês. Uma outra técnica também, embora relacionada à raiva justificada, trata-se da fúria protetora, a que tem sido utilizada com sucesso por várias testemunhas também. Provoca a fuga rápida das entidades intrutivas, dos seres, né? Consiste o quê? De uma verbalização forte da rejeição, dirigida às entidades, frequentemente originadas do desejo da testemunha de proteger outras pessoas além de si mesma, ou seja, de familiares ali que estão próximas a ela. Essencialmente, a raiva justificada é de alguma forma uma emoção mais suave e pode ser demonstrada sem palavras, frequentemente utilizada durante o próprio contato, e o motivo é quase sempre de proteger-se a si mesmo. Por outro lado, né, a fúria protetora utiliza a verbalização de uma forte linguagem de rejeição e pretende proteger outros membros da família, podendo ser utilizada não apenas durante o contato, mas também após ele ter sido dado ou repelido. Então, olha, são técnicas que os abduzidos acabavam fazendo para que impeçam esses contatos. E assim, em resumo, olha uma conclusão aqui da cientista Adam, tudo isso aí são uma matéria da cientista Adam Duff, especialista em abduções, tá? Ela é colaboradora da MUFON UFO e do jornal Fly Saucer, e também consultora da revista UFO. E ela deu essa matéria, fez essa matéria na época para a revista UFO sobre técnicas de abdução. Em resumo, o que aconteceu? Embora as entidades ufológicas, resumindo tudo isso, paralisem fisicamente e mentalmente suas vítimas e rendam facilmente, né, a maioria delas, tornando-as obrigatoriamente complacentes e cooperadoras. Isso que, de acordo com ela, as pesquisas dela, não indica necessariamente que tem uma superioridade mental tecnológica. Os extraterrestres provavelmente sabem que os humanos que abordam sem aviso prévio ficam aterrorizados, pois estudam e conhecem nosso comportamento e sabem que nós humanos tememos o desconhecido. O medo é a parte do nosso processo normal de sobrevivência. É possível que a paralisia, que é a parte da maioria dos cenários de abdução, seja ao menos parcialmente autoprodutiva. Todos estamos familiarizados com o conceito de terror paralisante que nos é imposto nos sequestrados. Por outro lado, talvez o estado de consciência alterado em que a maioria dessas experiências ocorre cause uma paralisia temporária de grandes grupos musculares. Tipos semelhantes de paralisação ocorrem em outros estados alternados de consciência, como em algumas fases da hipnose e nos sonhos. Muitos outros estudos precisam ser conduzidos
para se chegar a métodos definitivos de rejeição à abdução alienígena. Olha para vocês verem, hein? Um catálogo de 200 casos do gênero, ela estava montando e possibilitará o estudo psicológico e estatístico com mais profundidade. Que legal, hein? Um assunto totalmente diferente tratado aqui até hoje, sobre técnicas de resistir a abduções extraterrestres. Uma coisa fica bem claro, que se nós conseguimos, nós que somos abduzidos, eu falo nós porque eu já fui abduzido, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo já passaram por isso. E cada um acaba criando sua própria técnica. Eu vejo o seguinte, não acontecem, como eu falei para vocês, mais abduções traumáticas. Pelo menos não tenho recebido mais nada, não tenho lido mais nada. Se alguém achar algo, pode me mandar, tá bom? Mas assim, foi parte de um processo. Eu acredito que teve seres que estavam aqui com simplesmente trabalho científico e faziam isso à torta e direito, e agora não podem mais fazer isso, não é mais permitido isso no planeta Terra, por isso que acabou. E outro que parecia que era algo traumático, mas na verdade era para colocação de implantes, para melhorar a saúde do abduzido, para foi-se necessário para alteração genética, melhoria genética. Isso meu próprio mentor espiritual, que é um extraterrestre, falou para mim. Meu mentor chama-se Macron. Ele falou para mim acho que foi na primeira vez que eu o contatei, que eu consegui esse contato, ele falou isso. Perguntei das minhas abduções, por que eram traumáticas, ele falou isso. Foi-se necessário naquele momento para a implantação de implantes, para ampliar, para facilitar o contato. E realmente depois disso eu consegui ter muitos contatos, desenvolvi aí a psicografia, a incorporação, estudei muito a parte de espiritualidade, espiritismo, e hoje trabalho com seres extraterrestres. Já trabalhei com humanos também desencarnados, mas hoje atualmente trabalho com seres extraterrestres. Então essas técnicas funcionavam sim quando eram traumáticas. Hoje em dia não precisa-se mais, a não ser que a pessoa não queira mesmo ser abduzida. E é o livre-arbítrio. Vocês podem ver que se eles desistem, mesmo eles tendo uma tecnologia superior, é porque respeito, querendo ou não, pelo menos parece que respeita o livre-arbítrio, né? Pelo menos os seres que estão aqui para nos ajudar nosso bem, entendeu? Que as abduções façam necessárias. Hoje em dia elas são feitas no plano astral, ou seja, em dimensão diferente, então não precisa se mais levar de corpos físicos, porque a parte que era para fazer trabalho físico já foi feita. E tudo isso já acabou dessa parte mais física. Agora dá-se para continuar o processo através de implantes, por exemplo, no perispírito. Não precisa mais colocar implantes no corpo físico. Agora são no perispírito. Ou seja, os abduzidos, depois começaram a ter filhos, e as abduções vêm vindo de gerações. Então chegamos no estágio agora das abduções no plano astral, em dimensões diferentes, onde os implantes agora não são mais físicos, e sim de outro tipo de tecnologia. Olha que interessante, né? Deixe seus comentários, o que você acha disso, dessas técnicas. Você já foi abduzido, já passou por isso, foi traumático, não foi? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E deixa aí a sua dica também a respeito de assuntos que vocês querem que tratemos aqui no canal. Lembrando que aqui fala de ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade, os conhecimentos da transição planetária. Um grande abraço, gratidão, inscreva-se, ative o sininho e, como dizia Buzz Lightyear, infinito e além, e até o próximo vídeo.